Vamos comentar o quão é comum ter ejaculação precoce durante a sua adolescência. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito dessa ocorrência bastante comum que é a ejaculação precoce em adolescentes. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando recebemos aqui no nosso consultório um adolescente se queixando de ter tido uma relação sexual muito rápida, é uma coisa bastante comum esse acontecimento. E nessa hora nós precisamos tranquilizar, nós precisamos entender o que está acontecendo com esse jovem, para que nós consigamos propor um entendimento melhor desse problema e também dar alternativas para que ele vá melhorando dessa queixa ao longo do tempo. Então, nesse vídeo, nós vamos falar a respeito do que vai acontecendo, o quão é comum essa ocorrência e algumas dicas para que você consiga controlar a sua ejaculação à medida que você for ficando mais, vamos dizer, com um pouco mais de idade e for se conhecendo melhor a respeito disso. Então, só para que a gente fique um pouquinho mais tranquilo, a gente sabe que esse problema de ejaculação precoce e acontecer em adolescentes, essa queixa referida, na verdade, pode ser mais comum do que a gente pensa e estima-se que até 40% desses adolescentes eles possam vir ter uma queixa relacionada a isso. Só que o que a gente entende como queixa? Na verdade, é um acontecimento que pode estar acontecendo como um processo de amadurecimento do corpo desse adolescente. Como assim? Não espera-se que esse adolescente que recém tenha iniciado a sua vida sexual, ele tenha um conhecimento aprofundado de todas as partes do seu corpo e principalmente tenha muito amadurecida a sua questão sexual. Logo, é muito comum que por queixas de ansiedade, queixas de desempenho, até mesmo comparações por conta de ver vídeos eróticos, esse menino sinta-se pressionado a ter uma relação sexual mais demorada. Só o que acontece nessa hora, como envolve um processo de descoberta, um processo de aprendizado, vamos dizer assim, é muito comum que esse adolescente, principalmente nas primeiras relações sexuais, ele às vezes até mesmo ejacule durante as preliminares. Então não é uma coisa tão incomum assim de acontecer, porque ele está num processo de aprendizado, ele está desvendando toda essa sua parte sexual. E por conta disso, isso é extremamente comum de acontecer nesse caso. E o que isso implica? Na verdade, isso não implica um problema maior, porque a gente sabe que com o tempo isso tende-se a resolver de maneira espontânea, ou seja, esse adolescente, à medida que for crescendo, for se conhecendo melhor e ter mais relações sexuais com frequência, muito provavelmente essa queixa de ejaculação precoce, ela tenda a desaparecer por conta própria e ele vai conseguir aumentar o seu controle ejaculatório. Então o tempo da relação sexual, conforme esse menino for crescendo, ele tende a aumentar. É claro que, por exemplo, se esse adolescente persistir por muitos anos, por um longo tempo com aquela coisa de antes mesmo até de, às vezes, a menina tirar a roupa, ele ter uma ejaculação, é evidente que isso pode se caracterizar como um problema, mas a gente sabe que com o tempo isso tende-se a resolver de maneira espontânea. Então, o que a gente oferece de tratamento para aquele paciente que está muito ansioso, que ficou muito chateado com aquela situação que aconteceu antes dessa ejaculação precoce? Então, a primeira medida é nós orientarmos, como eu já falei antes. Nós sabemos que esse é um processo transitório
e conforme as relações sexuais forem ocorrendo de maneira mais frequente, isso tende a melhorar. A questão da masturbação ajuda ou não nessa parte? Então, a gente não oferece como o treinamento seja da masturbação. O que a gente prega é que conforme for tendo mais relações sexuais com parceiras, evidentemente, isso pode acabar melhorando com o tempo. A questão também de alguns assistir algum filme erótico, alguma coisa antes, é uma parte que ajuda, então às vezes isso até prejudica, porque o menino vem até muitas vezes mais excitado para a relação sexual e pode até mesmo ejacular mais rapidamente. Então é outra coisa que a gente acaba não orientando nessa hora, é que ele vá para a relação sexual tranquilo, não vá já com grau de excitação tão elevado assim, pois se quanto mais excitado, mais nessa pilha, vamos dizer assim, esse adolescente estiver, mais rápida será a sua ejaculação. Então, quais que são as dicas que a gente fornece aqui para que esse menino, esse adolescente, consiga ter uma relação um pouco mais demorada? Então, a primeira coisa que a gente diz para esse menino é que ele procure uma posição sexual nos quais as pernas não fiquem tão contraídas, porque a gente sabe que quando as pernas ficam muito contraídas, a ejaculação tende a ser mais rápida. Então, uma sugestão nesse caso é que ele promova uma posição no qual a parceira vá por cima. Então, seja uma posição que não tenha tanta contração, principalmente das pernas. Outra coisa que pode ajudar nessa situação é o uso de preservativos um pouco mais espessos, um pouco mais grossos, porque aqueles preservativos ultra finos, eles têm a característica de aumentar a sensibilidade do pênis, e quando isso acontece, a ejaculação também tende a ser mais rápida. Então, por isso que o uso às vezes de um preservativo convencional um pouco mais grosso pode ajudar nisso, além de prevenir doenças sexualmente transmissíveis e o fato de uma gravidez indesejada nesse caso. Então, essas são as medidas que podem ajudar esse menino a ter um controle ejaculatório um pouco melhor. Outra coisa que sempre nos perguntam é a questão se o uso de álcool antes da relação sexual pode ajudar nessa hora. Então, o que a gente recomenda? Que esse menino, ele não abuse ou até mesmo não faça uso de bebidas alcoólicas. Por quê? Porque a gente sabe que o álcool pode acabar relaxando, deixar mais relaxado esse menino e pode até mesmo aumentar o tempo do controle da ejaculação em alguns casos. Só que existem outros pacientes, entretanto, que pode até mesmo ser mais prejudicial, pode diminuir o tempo da ejaculação. Então a gente não orienta que esse menino use álcool antes das relações sexuais. Além do fato que quando você está embriagado, você corre o risco de deixar de usar o preservativo e aumenta a chance de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Então essa é outra recomendação que nós temos para essa hora. Então não abusar de bebidas alcoólicas nesse momento. Então, como você percebe, ser precoce, vamos dizer assim, na adolescência é uma ocorrência extremamente comum, é uma ocorrência bastante procurada aqui no nosso consultório e que a gente trata com relativa frequência. E só para frisar que o uso de certos medicamentos, principalmente antidepressivos, não é indicado no primeiro momento, pois é uma condição que tende a melhorar no futuro. E além do que, a gente sabe que alguns antidepressivos, eles estão relacionados com uma piora dos parâmetros do esperma, ou seja, ele pode alterar a motilidade, pode alterar a concentração de espermatozoides se usados por um longo tempo. Por isso que adolescentes, a recomendação de uso de certos medicamentos nunca é considerada a primeira escolha. Nada melhor que uma boa conversa, nada melhor que um bom esclarecimento para que você, com o tempo, supere esse pequeno inconveniente da sua vida. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.